Está começando o CBN Talks e nós estamos aqui no CBN Talks com o Valdir Bacarin, que é o diretor executivo da Adita. Olá, Valdir, tudo Boa bem? tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. E também com José Antônio Borg, presidente do Sindicato Rural de Maringá. Olá, Borg, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Luciano, e boa tarde a todos que nos ouvem. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar para você, Borg, o seguinte, porque hoje, aqui no Estúdio Móvel CBN, nós conversamos, entendemos um pouco mais sobre como funciona a Adita, né? O Valdir nos explicou o que é a Adita, como funciona, e eu queria começar perguntando então para você, né? Qual é a importância de uma associação como a Adita para os produtores rurais? Olha, a importância é muito grande, né? Esse projeto é um projeto de sucesso, desde o seu início, foi aprimorando, que é um projeto feito a mais de 3 ou 4 mãos, né, Valdir? E é o fornecedor, é o distribuidor, é o fabricante, é o produtor, e que faz esse processo de logística reversa aplicado ao campo ser o sucesso que é, né? E no Paraná, mais do que em outros estados ainda, né? Porque era um passivo que o produtor tinha na sua propriedade, não sabia o que fazer, tinha várias meios de se eliminar isso aí, mas ele podia eliminar da sua propriedade, mas não eliminava do meio ambiente ou do ambiente. Então, é um projeto excepcional. E o agricultor, mais uma vez, o agricultor e o agronegócio, de uma maneira geral, a agropecuária, todo o setor que envolve, demonstra para a sociedade que o setor não é o que mais polui. Pelo contrário, então, né? Muito pelo contrário. Viu? E onde você tem lembrança, Borg, lembrança daquele tempo, daquele início lá no comecinho, finalzinho da década de 1990, comecinho dos anos 2000, como que era a situação? Quais os desafios enfrentados então, pelos produtores rurais em relação às embalagens? Olha, eu sou da época, até esses dias estava conversando com outro colega nosso também aí de profissão, na época que orientava-se o produtor a como eliminar essas embalagens. Na época era a menor quantidade de embalagens plásticas, né? Mas era vidro, latão, é, saco plástico e tal. Mas tinha um treinamento, eu não sei, mas assim, tinha orientação técnica do Estado, dos órgãos de assistência técnica do Estado, mostrando como fazer para eliminar, para queimar, para enterrar, para se ver livre daquela situação. Eu lembro disso, e depois aí o produtor começou a guardar na sua propriedade, no barracão, mas é um incômodo, porque o volume começou a ser muito maior de utilização de defensivos com a evolução da agricultura, né? Com as novas tecnologias, com o aumento de produção, tudo isso, houve um incremento no uso de defensivos. E aí o barracão ia ficando entupido de embalagens vazias e mal lavadas, porque naquela época não se fazia ainda a tal da tríplice lavagem e tal. Realmente era um problema muito sério dentro da propriedade. Valdir, qual foi o ponto de virada, hein? Como começou a mudar essa história? Na realidade, o start foi dado no ano 2000, pode se estabelecer como marco inicial, porque foi aí que se começou a cobrar realmente, né? Que a legislação acertou e cobrou, e nós tivemos que correr atrás e convocar as partes para falar, olha, agora nós vamos ter que montar um sistema que funcione. Então, aí, a participação dos agricultores, a participação dos distribuidores todos, né? Cooperativas, revendas e usinas, enfim. E da indústria, para que juntos, né, se fizesse uma ação que fosse capaz de dar a solução para aquele problema. Era um problema enorme, a gente tinha ainda uma dificuldade muito grande de enxergar como que isso ia caminhar, porque hoje a gente olha para trás e fala, pô, mas tem 12 recicladoras no Brasil, hoje nós temos 2 incinerador apropriado, hoje nós sabemos o tamanho do fardo, hoje nós temos tudo já. Então, na época,
nós tínhamos que ficar fazendo ensaio para saber como é que tamanho que ia ser o fardo. Se fizesse um fardo grande, não cabia no caminhão, aí dava pouca carga, aí você transportava. Assim, isso poucos exemplos, né? Mas coisas que tiveram que ser vencidas para que se pudesse ter, né, o início. E até, vamos dizer, até 2005, 2006, os desafios foram muito grandes para a gente conseguir ter um negócio começando a caminhar, né? Começando a andar bem. E você bateu muita cabeça, perdeu noite de sono pensando nesse problema? Como é que foi, hein? A gente tinha uma responsabilidade, como tem hoje, quer dizer, sempre procurando, junto com os parceiros, a tentar achar, e o próprio agricultor e os distribuidores, enfim, mais as indústrias, que o próprio Impev participando, para a gente ir procurando, né, os caminhos para tentando minimizar, porque até anteriormente a gente conversou, eu comentei que, como é uma obrigação legal e é uma obrigação onerosa, porque ela é deficitária a operação, então a gente trabalha mais do que se fosse uma outra coisa, porque você tem que diminuir o problema, né? O problema não pode aumentar, ele tem sempre que diminuir. Então, e o volume, o trabalho só aumenta. Então, não é muito fácil conciliar tudo, mas vai sendo feito. Vamos trabalhando, né? E vamos fazendo a coisa andar, né? E eu me lembro muito bem nessa época, porque a gente interpretava que ia ser uma ação difícil, uma dificuldade para o produtor de maneira geral, guardar isso, coletar. Eu, vivendo como produtor na época, eu percebi assim, falei, ó, isso vai ser muito difícil e tal. Mas e aí, quer dizer, um trabalho feito a várias mãos, foi criando essa educação, essa orientação, e o produtor, ao invés de ser uma obrigação, ao invés de fazer isso por obrigação, para cumprir uma legislação, ele passou a fazer com esmero e com carinho, porque para resolver uma situação, né? Pensando no meio ambiente. Pensando de uma maneira geral. Não teve resistência, então? Não vou fazer a tríplice lavagem, não quero. Olha, na verdade, aí os equipamentos já começaram a facilitar. Melhorar, facilitar. Já vim com acessório para facilitar a tríplice lavagem. Isso foi todo um processo, né? Vim aqui, às vezes não estava bem lavada, tinha que devolver, levava para a propriedade para fazer o trabalho correto. Foi um trabalho assim de orientação, de educação, e que passou a ser hoje um modus operandi dentro da propriedade rural que não incomoda mais. Isso é uma tarefa que todos têm feito e com prazer de estar contribuindo para o sucesso. Borges, você acha que essa história tem que ser contada, recontada para a sociedade conhecer e valorizar? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, porque o que se fala de bem das práticas, né, das práticas que o produtor tem feito para dar sustentabilidade à sua atividade é muito pouco ainda, né? E a sociedade naturalmente desconhece, por ignorância, às vezes critica e às vezes tem esse preconceito contra o setor por falta de conhecimento, por pura ignorância, por não conhecer o trabalho que é feito dentro de uma propriedade rural. Esse aspecto do conhecimento, né, da divulgação, da informação, hoje ele é fundamental, porque o produtor ele só consegue progredir, ele só consegue melhorar a produtividade, ele só consegue crescer no negócio se ele for bem informado. E infelizmente, né, nós já vimos hoje isso mais de uma vez aqui nesse nosso rito aqui, que a desinformação ainda trabalha contra nós, ainda tem um peso disso, o agronegócio é um monstro, o agronegócio, né? Então, assim, é realmente um estigma que precisa ser trabalhado. É a nossa função, nossa obrigação, realmente, levar a informação correta para que isso aconteça de maneira adequada e as pessoas entendam, né, qual realmente é o objetivo e como funciona esse fluxo para poder valorizar, né, aquilo que o produtor faz lá, né? Tá certo. Muito obrigada, hein, pela participação do CBN Talks. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado vocês pela oportunidade. Obrigado, Borg. Eu que agradeço. Nós conversamos no CBN Talks com o diretor executivo da ADITA, Valdir Bacarin, e também com o presidente do Sindicato Rural de Maringá, José Borg.